Olá, olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma live de quarta-feira. Que na verdade hoje é na quinta, né? Nossas lives de quarta, segunda semana consecutiva que tivemos que colocar elas para quinta-feira. E hoje eu vou receber minha grande amiga, né, doutora Isabela Tavares, já está chegando por aqui, já estou vendo ela. Vamos esperar ela conectar. E o nosso papo de hoje vai ser sobre oncogenética. Que bicho é esse, pessoal? O que é essa tal de oncogenética que tanto se fala, toda essa questão, né, de histórico familiar, de... E para a gente conversar sobre esse assunto, que é muito interessante, eu chamei a doutora Isa para me acompanhar aqui, minha grande amiga, companheira de congressos e de rede Oi, social Ju, também. Seja tudo bem-vinda, bem? Isa. Prazer enorme estar aqui de novo contigo. É sempre gostoso demais falar contigo sobre É esses isso assuntos que a aí. gente gosta tanto de debater, estudar, né? Exatamente. Então, e hoje vai ser um assunto assim que as pessoas têm muitas dúvidas, né? Estão sempre perguntando nas caixinhas e eu vou encaminhando para ti as perguntas que tu quem domina, né, esse assunto como ninguém, que é a questão da oncogenética e o risco, né, das doenças, as síndromes hereditárias que Com poderiam causar certeza. Eu câncer. acho que esse é um tema super bacana da gente conversar e falar mais, porque está muito atual, né, Ju? E as pessoas elas estão realmente tendo mais curiosidade, estão questionando mais. A gente precisa mesmo falar sobre isso e informar as pessoas daquilo que realmente importa, que elas precisam ter conhecimento. É isso aí. Isa, antes da gente começar, eu só queria comentar com o pessoal, como todo mundo já sabe, a gente tem perfil na rede ao lado também, então também estamos ao vivo com o pessoal do TikTok, estão vendo apenas a mim, né, a live com a Isa está rolando no Instagram, quem quiser acompanhar e ver ela, né, é só entrar ali no juliano.oncologia no Instagram, senão vamos ficar com o áudio no TikTok e a conversa com o vídeo aqui no Insta. Isa, te apresenta para o Bom, para quem pessoal um não me pouquinho. conhece, eu acho que já tivemos um contato aí prévio, mas quem não estava na live anterior comigo e com o Ju, eu sou Isabela Tavares, eu sou médica oncologista clínica e também atuo em oncogenética. Eu fiz a minha formação em Blumenau e depois fiz as minhas residências em clínica médica e oncologia em Cascavel. Aí depois segui aí para mestrado, estou terminando meu doutorado agora e fiz algumas especializações em oncogenética, que hoje é a minha grande paixão, né? Eu gosto muito desse segmento e é o que eu estou realmente me aperfeiçoando cada vez mais. E para mim é sempre um prazer falar sobre esse assunto, porque eu acho que está realmente muito em alta, muito em evidência nos últimos tempos. E está até nos ajudando, né, Ju, como oncologistas, a entender um pouco melhor as doenças, né? Muito, sem dúvida alguma. Para quem não me conhece, eu sou Juliano Coelho, sou oncologista clínico na cidade de Porto Alegre e estou nas redes sociais há mais ou menos um ano e meio, se não estou muito enganado. E no último ano, né, com muitas lives, toda semana com lives com convidados e também algumas lives de bate-papo, né? Entro respondendo perguntas. Então, já aviso para vocês que toda semana vai ter live, podem ter certeza disso, porque eu acho que é um momento que a gente consegue discutir melhor, esclarecer as dúvidas de vocês, né? Entender aonde que estão as dificuldades. E aqui a gente fica num bate-papo bem descontraído. Isa, uma das coisas que a gente fala em câncer, né, e o que muitas pessoas vão me perguntar na caixinha, é o seguinte, doutor, meu, ninguém na minha família tem câncer. Como que eu vim? Por que essa doença está acontecendo comigo? A história familiar é algo tão importante assim como Essa é causa uma de câncer? pergunta super importante para a gente dar o pontapé inicial nesse assunto, porque a gente tem que ver isso como dois braços diferentes. Um, que é o câncer esporádico, que é a grande maioria dos casos, e o outro, que é o câncer genético, aquele hereditário, né? Então, você ter um histórico pessoal de câncer, ou seja, só aquele indivíduo ter o histórico de câncer, fala muito sobre os hábitos, fala muito sobre aquele ambiente em que o indivíduo está inserido, né? Mas não necessariamente você precisa ter alguém com um diagnóstico, algum familiar. Você pode sim ser o primeiro caso, mas
quando a gente tem Exato. um histórico familiar mais extenso, 2 ou mais familiares com diagnóstico de câncer, a gente já tem que ligar aquele sinalzinho de alerta, porque pode ter alguma coisa de cunho hereditário. Né? Então, isso é um ponto importante, sim. A história familiar é Exatamente. super importante. E às vezes eu vejo no consultório, Ju, que os pacientes têm um pouco de resistência em falar um pouco, né? Às vezes a gente vai aprofundando um pouquinho, falando um pouco mais. Ah, e aquele tio, como é que foi? Você lembra que idade que teve? Aí a pessoa, não lembro. Então as pessoas, às vezes, elas não estão mais tão habituadas a perguntar. Porque acho que naquela época do passado o pessoal falava, aquela doença, ninguém falava, né? Então. Não vamos nem comentar, né? As pessoas diziam, o bichinho, eu tô com a Isso. doença ruim, né? Eu tô com a malvada. Mas existe um mito, né, muito grande em que as pessoas acreditam que a história familiar ou a síndrome hereditária causadora de câncer é responsável pela maioria dos cânceres. Isso não é verdade. Me corrija se eu estiver errado. Acredito que câncer de mama talvez seja a doença em que a gente tem o papel da oncogenética assim, mais forte como causador, mas mesmo nessa doença a gente está falando em torno de quê? 10, Exatamente, 15% é dos isso casos? mesmo. A gente ainda tem a minoria dos casos com o componente hereditário, mas é super importante, você como um excelente oncologista, você sabe que é super importante esse diagnóstico, porque hoje nós temos outras formas de tratamento para essa população específica. Então, apesar de ser um número pequeno, a gente tem aí uma proporção aproximada de 1 a cada 400 casos, a gente sabe que é super importante a gente investigar, porque existem tratamentos mais eficazes, com melhores resultados para essa população específica. Sem dúvida alguma. Até no final de semana, para quem não sabe, eu e a doutora Isa nós estávamos juntos no Rio de Janeiro, num evento, em que estávamos falando exatamente sobre isso. Uma medicação que foi desenvolvida inicialmente para quem tinha uma alteração hereditária, né, que é o olaparib. Então, no evento nós estávamos falando sobre câncer de próstata, questões um pouco diferentes, né, mas só para vocês entenderem como existem medicações, né, disponíveis e com indicações específicas para cada caso. Isa, as pessoas têm muita dúvida, o que é a tal da história familiar? Então, o que é isso? E eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, Ju, porque a história familiar é onde a gente vai conseguir investigar um pouco melhor o porquê do câncer, porque acho que essa é a questão que é o cerne, né, de tudo. As pessoas, quando têm o diagnóstico, se perguntam muito, por que eu? O que aconteceu que eu tive essa doença, né? Principalmente aquelas pessoas que não têm fator de risco. E eu sempre reforço isso para os pacientes, Ju, que o câncer, ele não é uma doença que ele traz uma culpabilidade, né? Porque as pessoas perguntam, por que eu? O que eu fiz de errado? Então, assim, não é isso, pessoal. Lógico que a gente tem sim que cuidar da nossa saúde, mas a gente não deve ver o paciente aí como culpado por ter a doença. E a história familiar vem no sentido da gente conseguir investigar um pouco melhor a origem, né? Porque, como eu falei, às vezes as pessoas, quando tem um histórico mais robusto, uma história familiar mais intensa, mais rica para neoplasias, a gente tem aquela suspeita maior e por isso que é tão importante a gente investigar, porque você vai pensar muito mais em uma síndrome de predisposição hereditária a câncer naquelas pessoas que têm história familiar com maior número de pacientes acometidos pela doença. E também histologias raras, né, Ju? Que às vezes é um ponto importante que a gente tem que levar em consideração. Mas eu queria só que a gente abordasse um pouquinho mais assim, quem é a história familiar? Isso é importante. Serve qualquer familiar? Tem algum familiar que tem um peso maior? Aí a gente entra já um pouquinho mais no heredograma. O heredograma, ele está para o... Eu vou te deixar falando aí, eu só vou pegar um carregador do meu celular para não ficar sem bateria no meio da live. Vai falando aqui, que eu já estou chegando. Gente, o heredograma, ele está para o oncogeneticista, assim como o hemograma está para o hematologista, ou o eletrocardiograma está para o cardiologista. Então, é uma ferramenta muito importante para a gente conseguir ter uma visão macroscópica daquele núcleo familiar, né? A gente desenha exatamente quem são as pessoas daquela família. A gente faz pelo menos a avaliação de 3 gerações,
2 acima e 1 abaixo, né? Filhos, aí o indivíduo, pais e avós. Então, é importante a gente ter essa estruturação familiar para que a gente consiga ter dados mais confiáveis e, assim, esmiuçar melhor essa história familiar. E o que é, então, isso que o doutor Juliano perguntou, da história familiar positiva? É quando a gente tem caso com diagnóstico de câncer, né? A gente tem, por exemplo, a filha que... eu até vi uma perguntinha aqui de alguém. A filha que tem a mãe que teve câncer de mama e a avó que teve câncer de ovário. Será que ela também pode ter aí o câncer? Né? Uma pergunta que realmente é pertinente. Então, a gente vai olhar esse núcleo familiar, investigar melhor, para ver se às vezes tem mais pessoas, mesmo parentes distantes, que possam estar cometidos também, de alguma maneira, implicados em um diagnóstico de síndrome de predisposição hereditária a câncer. Então, basicamente, é quando a gente tem um histórico. Perfeito. E tem algum familiar que é mais forte que o outro do ponto de vista de risco? Por exemplo, a mãe ter câncer é mais forte que a avó ter câncer? Com certeza, porque quanto mais próximo o familiar, o risco é maior, né? A gente sabe que parentes de primeiro grau, eles têm uma relação mais forte, né? E automaticamente esse risco também pode ser maior. Mas lembrando que nem todo mundo que não tem mutação, tem a história familiar, mas não se encontra uma mutação genética naquele núcleo, não significa que a gente pode ficar tranquilo também. Essa família também é considerada uma família de risco que a gente tem que acompanhar de perto. Isso é bem importante que tu tocou no assunto, né? Que quando a gente faz a avaliação de risco de câncer, e para algumas doenças, principalmente em câncer de mama, a gente olha muito isso, a gente olha histórico familiar, e tem um outro ponto que é a existência da mutação. As pessoas acham assim, na minha família tem vários casos, mas eu fiz o exame, a mutação veio negativa, então eu não tenho risco. Exato. Isso não é verdade. Né? O fato de não ter mutação, claro que vai te colocar num risco menor do que quem tem a mutação, né? Mas se a história familiar for positiva, for rica, tu vai ter um risco maior do que a população normal. Estou correto? E esse é o nome que a gente dá de câncer familiar. Né? Nós temos o câncer esporádico, que é aquele pelos fatores de risco que a gente está inserido, né? Tabagismo, obesidade, sedentarismo. Nós temos o câncer hereditário, que é esse que você mencionou, de aproximadamente 10 a 15% dos casos. E a gente tem o câncer familiar, que é aquele que a gente tem a história familiar de câncer, com alguns familiares acometidos, mas a gente, quando vai fazer o teste, a gente não encontra a mutação. E esse é em torno de 20, né, 20 a 25% dos casos, dependendo da referência bibliográfica. Eu vou fazer um comentário aqui que pode parecer um pouquinho bobo, mas às vezes coisas óbvias precisam ser ditas também, para a gente não ficar com dúvida. Pessoal, quando a gente está olhando em câncer história familiar, o que me importa é a família de sangue. Isso é fundamental, porque nós estamos falando de uma doença que está passando dentro dos genes. Então, a tia que é casada, digamos, né, com o irmão do seu pai, da sua mãe, ela não é família nesse caso. Isso é super... E nós temos um ponto, às vezes, bem difícil, né, Isa? Que são com aquelas pessoas que são adotadas ou que não conhecem a sua família. Esse é um ponto que a gente, assim, sempre tem que ter um critério na avaliação, Ju, porque você desconhecer não significa que você pode ficar tranquilo. Que às vezes esse desconhecido passa batido. Né? Então, a gente precisa tentar entrar na investigação, tentar saber mais, que não seja de forma orgânica, né? Sabendo informações sobre pais, no caso de adotivos, mas a gente tem que investigar através de exames principalmente. E quando quando um oncologista está fazendo a coleta desses dados na família, tá? Ou em relação à família, quais são as informações importantes? Assim, basta saber, minha avó teve câncer de mama. Isso é o suficiente, tem que saber mais do que isso. Né? Quanto mais informações a gente tiver, obviamente que é melhor. Então, assim, informações básicas que a gente precisa ter. Por isso que quando eu vou fazer o aconselhamento genético, eu sempre já mando antes algumas perguntinhas para os pacientes, para eles já irem perguntando na família. Exato. Tema de casa. Assim, é importante saber o câncer, qual foi o tipo que teve. De preferência, se você tiver o anátomo-patológico, maravilha, seria muito bom. Né? A gente precisa saber também a idade
que esse paciente teve o diagnóstico, se fez algum tipo de tratamento ou não, seja medicamentoso, quimioterapia, radioterapia. Se souber o estadiamento também é muito importante, tá? E um dado também bastante relevante, se o paciente fez ou não, hoje a gente sabe que muitos pacientes têm acesso, um acesso maior aí aos exames genéticos, então se esse paciente já chegou a fazer exames de mutação ou não, um exame genético, se veio alguma mutação, né? E no caso de pacientes que já faleceram, a idade do óbito, que isso também nos traz informação a respeito da evolução da doença, se é uma doença mais agressiva, mais indolente, para a gente ter uma noção da biologia desse tipo de neoplasia. Então, esses seriam assim, Então, a gente está vendo, né, que as informações são bem complexas. E muitas vezes, na primeira consulta, quando a gente questiona sobre história familiar, exato. você não vai ter Na todas as grande respostas, maioria dos casos, não. né? Então, eu sempre digo, a primeira consulta, eu peço para o paciente me contar o que ele sabe, mas já sai com um tema de casa para trazer na segunda consulta, né, me trazendo quem é o parente que teve câncer, qual a idade, qual o diagnóstico exato. E tem uma questão que que as pessoas confundem muito. Eu nunca vi, né, se a gente fosse fazer essa avaliação epidemiológica do tal do câncer de fígado, todo mundo diz, minha avó teve câncer de fígado, meu tio teve câncer de fígado. Na verdade, muitas das vezes não é câncer de fígado, é câncer no fígado. É uma metástase hepática. E isso para nós é fundamental, entender. Nós sabemos o diagnóstico correto, porque muda totalmente a investigação. Isa, a gente fala muito assim, né, tem vários posts assim, mostrando o câncer é uma doença genética. Temos que fazer exames para ver as mutações no câncer. Essa é a mesma mutação que tu olha na oncogenética? Esse é um ponto bem importante, porque quando a gente fala de mutação, Ju, a gente tem que lembrar que a gente tem que saber de qual mutação que a gente está falando, né? E a gente acaba lidando com dois tipos principais, que são as mutações somáticas e germinativas. Eu também sempre comento isso com os meus pacientes, que é bem importante a gente diferenciar isso. A mutação somática é aquela mutação que está no tumor. Ou seja, só as células do tumor, elas estão acometidas. Agora, a mutação germinativa é aquela que a gente tem em todas as nossas células, que acontece desde o momento ali que a gente tem a união do gameta masculino com o gameta feminino, né? Do óvulo da mulher com o espermatozoide do homem e forma ali o embrião. Então, é aquela mutação de todas as células. Então, é importante a gente ter essa diferenciação, porque quando a gente está falando de síndromes de predisposição hereditária a câncer, a gente fala apenas das mutações germinativas. Porque mutação somática a gente tem em todos os tumores, né? Como você falou. Exato. Todo câncer vai ter alguma mutação. Mas isso não significa que seja um câncer hereditário. Exato. Nós precisamos fazer essa diferenciação. Laine, nós vamos falar sobre síndrome de Lynch, sim, daqui a pouquinho, tá? Entrou uma pergunta aqui. Daqui a pouquinho nós já vamos mergulhar nesse assunto. Nós primeiros nós vamos sempre construindo o raciocínio para que vocês consigam entender, né? E o primeiro, nesse ponto, eu quero que vocês entendam que mutação no tumor é uma coisa e mutação hereditária é outra. São coisas completamente diferentes. Quando nós temos uma mutação hereditária, ela vai estar na célula tumoral também. Exatamente. Correto, Isa? Tanto é que esse é um ponto que a gente analisa quando nós temos determinadas mutações que nós encontramos avaliando a peça tumoral, a gente já tem algumas suspeitas e isso pode ser um fator para nos levar a pedir o exame genético em todas as outras células. Então, é importante fazer avaliação e interpretação casada. E quando a gente faz o exame para ver mutação no tumor, eu pego o material do tumor, material da biópsia, material da cirurgia e mando para o laboratório testar. Quando tu quer ver a presença de uma síndrome hereditária, como tu faz esse exame? Pode fazer, aonde que ele é feito? basicamente, em qualquer material que a gente tenha um material genético. Mas o que a gente mais utiliza realmente é sangue e saliva. Por quê? Porque são os métodos mais práticos, mais simples da gente avaliar. Às vezes tem... Eu vou repetir só uma coisinha para o pessoal, todo mundo entender. Sangue e saliva. Sim, a gente faz exatamente. exame na Onde a gente tem células, né, a gente consegue fazer essa avaliação, né?
antes, no passado, as pessoas ficavam muito curiosas, porque a gente utilizava aí o fio de cabelo para fazer exame de DNA. Por quê? Porque a gente tem célula ali, né? Então, partindo desse princípio, a gente consegue sim fazer essa avaliação. Só que é bem importante também falar, Ju, que para fazer a avaliação, por exemplo, na saliva, a gente precisa ter uma coleta adequada, né? A gente não pode se alimentar alguns minutos antes, ele tem que fazer a higienização bucal, pelo menos 30 minutos sem fumar, sem beber água. Então, isso é bem importante. E a gente tem uma quantidade mínima de saliva também para ser analisada, tá? Tem alguns E aí detalhezinhos isso bem vai importantes, aumentar, então, né, né? a quantidade de amostra e uma amostra realmente satisfatória. Mas é possível sim, inclusive eu sempre falo para os meus pacientes que têm uma dificuldade com laboratório, às vezes faz em alguma cidade que não tem o laboratório, é uma cidade mais do interior, eu sempre recomendo eles de fazer de saliva, porque aí o laboratório envia o kit para casa, o paciente mesmo faz a coleta e eles passam para retirar essa amostra. Então é bem simples. Perfeito. Isa, a Márcia colocou uma pergunta aqui que eu achei interessante para linkar com o que eu quero saber também. Nós temos alguns casos em que a pessoa não tem câncer, é uma pessoa saudável, mas tem vários familiares que acabaram falecendo da doença. É possível fazer essa investigação se algum deles tinha uma síndrome hereditária, e se eu tenho Então, essa nesse síndrome caso hereditária? dificulta bastante, sabe, Ju? Por quê? Porque quando a gente vai fazer uma investigação, a gente tenta sempre ir primeiro naquelas pessoas que já tiveram a doença, porque acaba facilitando a identificação Uhum. nessa população, né? Só que existem sim alguns casos que a gente não consegue, e a gente acaba tendo que testar outras pessoas que não tiveram. Mas a gente utiliza, assim, como método de rastreio, parentes mais próximos. A gente faz o que a gente chama de testagem em cascata, né? Então, a gente utiliza parentes mais próximos daquela Entendi. pessoa que teve o diagnóstico, para que assim a gente seja mais assertivo. Mas, lógico que isso tudo depende de uma avaliação caso a caso, depende muito daquele núcleo familiar, daquele heredograma. Entendi. E a questão, e agora é uma dúvida, né, uma curiosidade minha, assim, quando a gente vê muitos casos de crianças, tem doenças que realmente aumentam Sim, a chance de câncer por em exemplo, crianças? a síndrome de Liefeld-Meiner. A gente sabe que ela está bastante associada com uma Uhum. neoplasia que costuma cursar mais com criança, que é o carcinoma adrenocortical, né? E a gente tem também alguns tipos de leucemias, que realmente a gente precisa ficar atento nessa população, na população pediátrica. Em sarcoma, na Exato. adolescência, os Sarcoma, sarcomas, inclusive, é né? um dos critérios, né, na adolescência que a gente utiliza para fazer o rastreio de síndrome de Liefeld-Meiner. Na adolescência, o paciente a gente acaba investigando. Perfeito. Teve uma pergunta mais cedo, que eu acabei não anotando de quem foi, mas acho que ela é importante para a gente colocar nesse cenário agora. Que a pessoa disse assim: então, ter a síndrome genética, ter essa síndrome hereditária, isso é uma sentença para a pessoa? Então, o que eu quero puxar, na verdade, é o seguinte: ter a síndrome hereditária é sinônimo de desenvolver Eu acho que câncer? esse é o grande medo, e eu vou te falar que talvez essa dúvida seja o principal vilão impeditivo da pessoa fazer o exame, ou às vezes ela até faz o exame, mas ela não quer saber o resultado, né? Então, a gente tem alguns conceitos éticos que é importante a gente respeitar dentro da oncogenética. É muito importante a gente Uhum. frisar, Ju, que ter a mutação não é um diagnóstico de câncer. São coisas muito diferentes. Você ter a mutação, você tem um risco maior. Eu sempre dou de exemplo aquela pessoa quando vai atravessar a rua. Quem vai atravessar a rua para ir ao trabalho tem um risco muito maior de ser atropelado do que aquela pessoa que trabalha de casa, que está ali no home office, né? Então, é a mesma coisa. A gente sabe que o Uhum. risco dessa pessoa, quando ela tem a mutação, é maior para desenvolver uma neoplasia, mas não necessariamente ela vai desenvolver. Por isso que é bem importante a gente fazer esse Uhum. acompanhamento, os exames periódicos, que a gente sabe que os exames eles são feitos numa frequência diferente. Então é importante acompanhar. Uhum. Existe toda uma estratégia que a gente acaba utilizando que é diferente da estratégia, Com né, de certeza. screening da população normal. Screening, pessoal, são aqueles exames que a gente faz, né, de rastreamento para ver, né, para que a gente tem algumas doenças que a gente sabe que existem diagnóstico precoce, que a gente pode fazer exames, né, para conseguir
descobrir ela mais cedo. Quais são essas doenças? Câncer de mama, a gente faz mamografia. O câncer de colo uterino, a gente faz o preventivo. Câncer de pele, o exame com o dermatologista. Câncer de intestino, a colonoscopia. Mas para quem tem uma síndrome hereditária, nós vamos ter outras doenças que a população normal não precisa prevenir, ou que não existe a indicação de prevenção, e que essa pessoa vai acabar tendo. Tô certo? Perfeito. É isso aí. A outra coisa importante, já pegando até um comentário da Suelen aqui, todas as alterações que aparecem, né, quando faz esse painel genético, são importantes ou significam uma síndrome hereditária, ou eu vou ter presença de mutações que a gente não sabe o seu significado? Ju, a gente sabe que existem aí 4 alterações possíveis quando a gente faz um exame genético. Então, a mutação benigna, que é aquela que a gente não dá bola para ela, ela é benigna, como o próprio nome já diz, não tem nenhuma repercussão. Nós temos o exame normal, aquele exame que não apresenta nenhuma mutação, tá? Nós temos a mutação patogênica, que é essa que a gente está tentando buscar, que faz aí o diagnóstico da síndrome de predisposição hereditária a câncer. E nós temos as variantes de significado indeterminado. Que essas daí, a gente sabe hoje que a grande maioria, quando ela é reclassificada como benigna, em torno de 90% a 92%, e apenas a minoria na reclassificação, ali em torno de 8% a 10%, que ela é patogênica. Mas por que ela é considerada indeterminada? Porque a gente não tem ainda informações o suficiente nos bancos de dados para nos dizer com uma certeza maior sobre a origem dessa mutação, se ela é ou não algo relevante que a gente precisa se preocupar. Por isso que essas também, a gente de tempos em tempos tem que conferir se houve alguma reclassificação para poder ter aí uma posição quanto à conduta posterior. Show. Isa, entrou uma pergunta aqui pelo TikTok que eu achei bem interessante para te comentar, que é a seguinte, olha só. A mãe tem a alteração genética, então ela tem a síndrome hereditária. Qual a chance do filho Ótima ter pergunta. a síndrome? Isso depende muito do tipo de alteração, né? Por exemplo, se é uma alteração de padrão autossômico dominante ou autossômico recessivo. Isso já é um pouquinho mais complexo de explicar, né? Mas basicamente o quanto que essa mutação que a pessoa descobriu tem de relevância, de impacto, de penetrância, né, que também é um conceito importante na oncogenética, para relacionar com a doença, né? Então, nesses casos, Ju, a gente tem que avaliar de forma individual qual é o tipo da mutação, que é o primeiro ponto, né? Por exemplo, uma mutação do BRCA. A gente sabe que é uma Isso, a mutação do BRCA, que é o mais comum. Né? É uma mutação muito relevante para câncer de mama e de ovário, principalmente. Também está implicado em câncer de próstata, melanoma também pode estar implicado. A gente sabe que quando a gente tem uma mãe com a mutação, a chance de passar para o filho é considerável, 50%, né? Exatamente. Por ser uma transmissão aí de padrão autossômico dominante. Então, é muito importante. A gente precisaria, né, teria indicação formal de testar esse indivíduo. Perfeito. E agora, olha só, tu comentou antes sobre as questões éticas, né? Que a oncogenética tem muito isso. Digamos que minha mãe teve o câncer, fez o exame e ela tem essa síndrome. Eu sou obrigado a fazer esse exame? Não é obrigada a fazer o exame. E assim, mesmo que, vamos supor, a mãe queira fazer, queira que outra pessoa faça, né? Que o seu filho faça, ela não pode obrigar ele a fazer também, tá? Isso é uma coisa importante da gente reforçar. A pessoa, ela só tem que ter algum tipo de conduta quando ela ameaça a sua própria vida, né? E aí isso é uma questão ética já muito conhecida entre nós, médicos, mas nessa circunstância não há obrigatoriedade, não. E a partir de que idade que se faz esses testes, pensando agora em criança e adolescente? Então, tem uma idade esse é um ponto mínima? que gera bastante discussão no consultório, Ju. Por quê? Porque às vezes, assim, por exemplo, falando de câncer de mama, que a gente bem falou que é o mais comum. A mãe descobre uma mutação ali nos seus 30 e poucos anos e tem ali um filho de 10, né? Quer fazer o exame.
a gente explica que nessa circunstância não tem indicação de fazer. Por quê? Porque a gente vai gerar um estresse, tanto para a mãe quanto um estresse para a criança, por ter que fazer a coleta do exame e tudo mais. Para passar essa informação para a criança é muito difícil, né? Ter essa compreensão. E não vai mudar nada nessa população, porque a gente sabe que é uma neoplasia que é uma neoplasia de adulto. Então, não há por que a gente fazer isso antes dos 18 anos. Agora, quando... E quando a gente tem um diagnóstico de síndrome de Linfraumeni, que aumenta os diagnósticos aí, de sim, doenças na aí infância a gente e já pode adolescência? fazer, né? Já na primeira infância mesmo, a gente pode fazer, tá? Inclusive, é indicado de fazer, porque nós sabemos que ali nos primeiros 5 anos a gente já pode ter, inclusive, carcinoma adrenocortical. Então, é indicado de ser feito. Perfeito. Eu queria que tu fizesse uma correção, tá? Numa frase que está escrito aqui, ó. A mãe teve câncer e morreu. Daí a irmã mais velha não teve. E a caçula teve câncer. Se fosse genético, a mais velha deveria ter. Isso está certo ou errado? A mãe teve e daí tinha 2 irmãs, tá? A mais velha não teve câncer e a mais nova teve. Então, como a mais velha não teve, isso com certeza não é genético. Não podemos afirmar isso, gente. Realmente é uma informação falsa, tá? A gente não pode afirmar, porque o que nos dá realmente o subsídio para falar se é genético ou não, realmente é o painel genético, é o exame, né? A gente, pelo heredograma, pelo histórico familiar, nós temos algumas suspeições, mas não dá para a gente afirmar sem ter um exame concreto. E eu acho que tem uma outra informação que é interessante da gente falar, que é o seguinte. Então, a mãe tem a mutação e ela tem 5 filhos. São 5 filhas, não importa. Nem todos precisam, nem todos vão ter a mutação. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser todos. Exatamente, é isso mesmo. Por isso que, assim, quando a gente tem um diagnóstico, vamos supor, na mãe, né? O ideal é que a gente faça o teste nos filhos, né? A gente pensa numa síndrome hereditária, seria interessante da gente fazer o diagnóstico nos filhos também. Até porque, nesses casos, a gente consegue iniciar a prevenção de forma mais precoce. Perfeito. Uma pergunta que entrou também, existe diferença em fazer o teste na saliva ou no sangue? Ou o resultado é válido igual? Mesma coisa. Tá? A única questão é, como eu mencionei, a questão da qualidade da amostra, né, que também tem um número específico de células que a gente precisa ter, né? Então, uma quantidade de saliva que a gente precisa ter e também a quantidade ali no tubo de ensaio do sangue também precisa ter aí o mínimo para que a gente consiga avaliar. E lembrando, pegando um gancho nessa pergunta, Ju, é super importante também fazer o exame em laboratórios confiáveis, porque às vezes se o paciente faz o exame em um laboratório que não tem experiência com esse tipo de exame, é muito difícil para o médico fazer a interpretação correta e às vezes mais atrapalha do que ajuda. Então é importante fazer no laboratório certo. Eu estou errado, mas eu acho... Quero te perguntar se estou errado, mas eu acho que o oncogenicista precisa agradecer muito a Angelina Jolie, porque ela trouxe esse assunto de uma forma que popularizou, né? Pouco se escutava falar sobre oncogenética, síndromes de predisposição hereditária ao câncer, até que ela aparece na capa da revista Times, contando que tinha retirado as 2 mamas, né, como cirurgia redutora de risco. Então eu queria puxar esse gancho para a gente entrar e falar das 3... Eu escolhi 3 síndromes, tá? Talvez sejam as 3 principais, que a gente tem um contato maior, que é a mutação de BRCA, síndrome de Lynch e síndrome de Linfraumeni. Vamos começar pelo BRCA? Bom, a Angelina Jolie realmente foi uma mulher muito corajosa em poder expor isso nas mídias. Ali em 2013, eu particularmente julgo que foi assim uma quebra de paradigmas. Eu acho que tudo mudou a partir dali, quando ela expôs para todo mundo que ela era portadora da síndrome, né, do HBOC, que a gente fala, que é o câncer de mama e ovário hereditário. Ela não teve a doença, isso é super importante da gente lembrar. Ela não teve câncer de mama, tá, pessoal? Ela foi diagnosticada com uma mutação em BRCA do tipo 1, que a gente sabe que
tem aí uma porcentagem, dependendo da referência, entre 60% até tem descrição de 80% de chance de um câncer de mama, principalmente. O ovário fica um pouco menor, entre 40% a 60%, mas a gente sabe que tem indicação formal já pelos estudos clínicos de fazer cirurgias redutoras de risco nessa situação. Que, no caso... Deixa eu só te fazer uma pergunta antes de nós entrar nesse lá. Tu falou do BRCA1, BRCA2. Qual é Na a verdade, diferença são entre os genes dois? diferentes, né? BRCA tipo 1 é um gene, o BRCA tipo 2 é outro, eles estão em posições diferentes no nosso DNA. Então, é importante a gente diferenciar que, assim, não estamos falando da mesma coisa, são dois genes diferentes, né? A gente tem genes no nosso DNA, mas eles podem ter a mutação, que foi o que aconteceu com a Angelina Jolie. E aí, quando ela descobriu a mutação, ela fez, então, a retirada das duas mamas, a mastectomia bilateral, e também, depois, ela acabou fazendo a cirurgia dos ovários, né? Ela fez a salpingo-oforectomia bilateral também, redutora de risco, né? Então, essas pessoas que apresentam essa mutação acabam tendo um risco muito grande de desenvolver câncer ao longo da vida, muito maior do que da população geral, a ponto da gente começar a discutir a retirada do órgão, mesmo estando saudável ainda, mesmo sem ter o câncer. Então, no caso dela, retirou o tecido mamário bilateral, então, por causa que o risco de câncer de mama chega a quanto? 90%, olha, mais ou menos, da população? Vou te falar que é em torno disso, tá? Depende da referência, mas é em torno disso. 90. E depois acabou retirando, né, ovários e trompas, porque também temos um risco aumentado de câncer de ovário. Um pouco menor, né, do que do câncer de mama, como tu colocou, em torno de 40% a 50%, mas já a ponto de ter indicação da retirada do órgão. E uma coisa importante também da gente citar, Ju, é que tem alguns estudos, inclusive, séries de estudos, mostrando que nessas pacientes que fazem as cirurgias redutoras, não é comum que a gente encontre já a doença inicial. Tá? Olha só, né? E às vezes a pessoa vai lá, faz o exame, não acusa, mas quando faz a cirurgia redutora do risco, tá lá a doença. Tá? Não é isso. Eu acho... Deixa eu pegar esse teu gancho, que ele é fantástico. Pessoal, e aí a gente vê com essa fala da Isa, como que, entre aspas, falhas de detecção dos nossos exames. Todo exame tem suas limitações. Uma célula de câncer não aparece, 2 células não aparecem, 1000 células não aparecem. Provavelmente vai precisar de mais de 1 milhão de células para começar a ter um nódulo visível. Então, quando nos perguntam assim, doutor, tem uma lesão aqui de 5 centímetros, ou sei lá, vamos pegar menor, 2 centímetros. Há quanto tempo eu tenho essa doença? Não sei. Ninguém sabe. E se alguém disser um número, está chutando. Porque nós temos cânceres que vão crescer mais rápido, nós temos outros que são mais lentos, nós temos tumores que são lentos, que se transformam em rápidos. Né? Então, nós não temos como saber isso. E todos os nossos exames, eles têm limitações. E são limitações do próprio exame. Então, exatamente isso que você está colocando. Né? Fazia os exames, não aparecia nada, fazia a cirurgia, e daí quando ia se analisar no laboratório, sobre a lente do microscópio, tinha células de câncer já um presente. ponto muito importante que você comentou, Ju, porque eu vejo muito isso como uma angústia, uma ansiedade que os pacientes têm, sabe? De saber, quanto tempo faz que eu tenho isso? Mas eu fiz o exame no ano passado e não tinha nada. Será que o médico errou? Que médico ruim. Gente, isso é realmente imprevisível. E eu sempre falo, essa que é a beleza da oncologia, porque a beleza da oncologia é no sentido de o câncer, ele é uma célula como todas as outras, só que ele se multiplica muito rápido. E às vezes realmente é uma coisa que foge aos exames, a gente ter esse controle, né? A gente conseguir identificar. Então, infelizmente, essa é uma ansiedade que todos nós temos. Nós médicos também, a gente queria ter essa informação, né, Ju? E eu vou aproveitar, a gente está fugindo um pouquinho do tema da live, que é a oncogenética, mas são informações muito importantes essas que acabaram aparecendo. Semana passada eu tive uma pessoa, tá? Não é minha paciente, que me mandou uma mensagem no Instagram dizendo o seguinte: doutor, eu tenho câncer de mama, eu fiz a quimioterapia neoadjuvante, então aquela quimioterapia feita antes da cirurgia, fiz os exames de imagem, não tinha mais câncer e eu desisti da cirurgia. Eu fugi
porque eu não queria mais operar, porque eu não precisava, porque o meu exame estava limpo. E vejam como isso não necessariamente é uma verdade. Porque o fato de não aparecer no exame de imagem não significa que não existam células ali naquela região, né? E que se não forem retiradas, vai voltar a se formar o tumor. Então, nós temos uma diferença muito grande entre resposta radiológica completa, que é quando eu tenho um tumor, faço o tratamento, ele desaparece pelo exame de imagem, resposta radiológica completa. De resposta patológica completa, que é o seguinte, eu opero e, sob a lente do microscópio, não tem mais células de câncer. Então, muito importante a gente falar sobre isso, né, Isa? Lembrar e trazer esse tema, assim, para... Pessoal, câncer de mama localizado tem cirurgia no Com seu tratamento. Com certeza. Isso eu vejo que às vezes é por má informação, sabe, Ju? Que as pessoas às vezes elas querem escapar, mas quando a gente está falando de câncer, gente, todo cuidado é pouco. Então, a gente tem que ter todas as ferramentas possíveis para se ver livre dessa encrenca. Existem doenças em que a gente pode tratar elas sem cirurgia. Linfomas, por exemplo, é uma doença que a gente não trata com cirurgia, o tratamento vai ser com quimioterapia. Câncer de colo uterino, a gente pode conseguir a cura da doença com quimio e radioterapia combinadas. Câncer de reto, agora a gente está vendo alguns dados muito interessantes de fazer a quimio e rádio, depois completar com a quimio e ficar observando se vai operar ou não. Câncer de esôfago, isso pode acontecer. Câncer de pulmão. Mas todas essas definições elas já foram, antes de iniciar o tratamento, né, combinadas e ditas. Olha, o seu tratamento é esse. Vai ter ou não vai ter a cirurgia? A gente não muda no meio do caminho. E essa é uma abordagem que a gente deve avaliar de forma muito individual, porque quando a gente fala de câncer, está falando de uma série de doenças, né, Ju? E isso tem que estar muito claro. Exato. Por isso que, assim, não adianta a gente ficar querendo comparar, porque fulano fez só químio, Beltrano fez químio e rádio, ou o outro só operou e não fez mais nada. Então, a gente tem que saber entender que cada doença é diferente, se comporta de forma diferente no corpo das pessoas, né? Não dá pra gente comparar. Eu digo, a primeira coisa, assim, ó, que é a receita para dar errado, receita da cacaca. Te compara com a vizinha, com a prima, com a tia, com o periquito, não importa. Ah, doutor, mas era o mesmo tumor. Não, não era o mesmo tumor, para ter certeza absoluta. Eles até podem ter o mesmo nome, mas não são iguais, porque cada doença tem as suas características e nós temos as características individuais de cada pessoa. Então, não façam comparações, por favor. Cada um tem, né, a visão individual, a sua indicação de tratamento, a sua indicação de acompanhamento. Isso é fundamental. Isa, vamos mudar um pouquinho de doença? O que é essa tal síndrome de Lynch? Gente, é uma síndrome genética, também aumenta muito as chances de um câncer, principalmente câncer coloretal e câncer de endométrio, são as principais doenças. Mas a gente pode ter outras também, câncer de estômago, ovário, glândula sebácea, gástrico. Então, tem outras doenças que também podem estar presentes nessa síndrome, mas uma porcentagem bem menor. Mas as principais, realmente, é coloretal e endométrio. E a gente sabe que são 4 genes principais que estão envolvidos com essa síndrome, que é o MLH1, MSH2, MSH6 e o PMS2. É uma sopa de letrinhas aí. Exatamente. Sopa de letrinhas por aqui. E alterações nesses genes fazem o quê? Fazem com que a célula ela se multiplique de forma desordenada, muito mais rápido, formando o tumor com uma facilidade maior, né? Hoje, para a síndrome de Lynch, nós temos uma publicação, tá? Falando sobre quimioprofilaxia, né? Quimioprevenção, que é com a aspirina. O AS, ele tem indicação nessa população, quando a gente diagnostica a síndrome de Lynch, para reduzir a chance de desenvolvimento de um câncer, uma neoplasia. Então, já existe essa publicação, lógico que a gente ainda precisa evoluir um pouco mais nesse assunto. Tem publicação falando que o uso de vitamina D ajuda, castanha. Magnésio, tem algumas coisas. Magnésio, exatamente. eu vi algumas coisas. Mas também. Assim,
Lynch, como também tem uma incidência um pouco menor, a gente também ainda tem mais informações que nós precisamos conhecer um pouco mais a fundo. Mas é importante também a gente fazer um rastreio diferente para esse paciente, exames mais precoces. E tá. Deixa eu dar um passinho atrás. E quando que tu tem a suspeita de síndrome de Lynch? Ou tu investiga em todos os pacientes com Pelo endométrio? menos 2 casos na família e principalmente casos abaixo de 50 anos. Por isso que eu falei ali da idade, que a gente tem que saber com que idade que esse paciente desenvolveu. Porque a gente sabe que pacientes acima de 50 anos têm uma chance muito maior de ser o tumor esporádico e não o genético, o germinativo, né? Então, também tem que ser nos pacientes mais jovens. E quando tu tem a suspeita da síndrome de... Suspeita não, desculpa. O diagnóstico da síndrome de Lynch num familiar, já vai testar a criança mais cedo ou só depois dos 18 anos? Também. Esse também não é um caso que a gente faça na infância ou naquele paciente adolescente. A gente faz BRCA também. BRCA também, né? Porque não tem repercussão na infância, na adolescência, né, Ju? Então a gente testa. Perfeito. Eu acho que assim, questões bem específicas assim, sobre mutações, é bem importante ver com o seu geneticista, né? Se essa mutação vai trazer um risco, né, de uma doença na adolescência ou na infância, porque existe uma gama gigantesca de mutações e de alterações, né, que não tem como a gente ficar avaliando trazer uma todas, ansiedade desnecessária, né? Isso pegando um gancho aqui, Ju, eu vi que alguém aqui falou de mais de uma mutação, né? Já tive uma mutação com BRCA e CHEK2, tá? Gente, uma coisa super importante também, mutações, geralmente a gente tem uma quando existe, mas não necessariamente a gente não pode ter mais de uma. A gente pode ter 2 mutações patogênicas. Recentemente eu peguei um caso de uma paciente que ela tinha uma mutação em BRCA2 e também tinha uma mutação em TP53, que é o gene aí do Lifraumene, que é até a próxima doença que a gente vai falar. Então, não necessariamente é uma mutação só, pode ter mais de uma. Não é o mais frequente, mas pode ter mais de uma. E como é que a gente faz o acompanhamento das pessoas que têm a mutação, né, da síndrome de Lynch? Bom, a gente pode fazer a colonoscopia de forma mais precoce, né? Geralmente o paciente ele tem, vamos supor, um familiar que teve aí um câncer de intestino com 45 anos, a gente faz 10 anos mais precoce, né? 10 anos estaria com 35, mas aqueles que a gente já tem o diagnóstico, a gente já sabe, ali pelos 25 a gente já pode estar iniciando a colonoscopia, tá? Isso. E a gente pode também, nos casos das pacientes femininas, isso não é consenso, mas a gente pode também fazer o uso do ultrassom transvaginal. Mas assim, a gente tem. Nesses casos, eu acabo sempre referenciando também para o oncoginecologista, para ele acompanhar, até porque nós da oncologia, a gente é muito multidisciplinar, né? Então, a oncogenética não é diferente, a gente precisa ter aí as outras especialidades envolvidas. Eu sempre indico também para o paciente, na consulta, ter uma avaliação com um psicólogo, porque a mutação, a gente tem esse diagnóstico, a gente tem que saber lidar com as nossas emoções, as nossas ansiedades acerca disso, né? Então, é importante ter esse profissional ao lado. Perfeito. Vamos entrar, então, na nossa última síndrome de hoje, que é a Lifraumene, TP53, que isso também gera uma dúvida gigantesca, né? Eu tenho visto muita imunistoquímica de mama já sendo testado TP53. Qual é a implicação disso para paciente? Tem uma história muito curiosa, né? Principalmente nós aqui no Brasil, nós somos uma população de estudo para TP53, porque na época dos tropeiros nós tivemos ali uma disseminação da mutação, né? Então, a gente tem uma quantidade até considerável dessa síndrome aqui no Brasil. E por isso, principalmente aqui no Sul, né? Esse é um gene, então, que a gente sabe que ele está no cromossomo 17, é um gene supressor de tumor. Então, quando ele está mutado,
como se ele liberasse aí a portinha para fazer vários tipos de tumores. E realmente a gente tem uma série de tumores diferentes. Mama, sarcoma, como você mencionou, carcinoma córtico adrenal, diplexo coroide, sistema nervoso central, leucemias. Então, a gente sabe que não tem assim um tumor muito específico, mas uma série de tumores podem estar presentes junto com essa síndrome, né? Quando que tu suspeita Justamente dela? quando a gente tem vários tumores diferentes na família, histórico familiar robusto. Ah, tive um primo que teve sarcoma, a irmã que faleceu por um tumor do sistema nervoso central, a filha ali da... Tipo um tumor pipocando, assim, Carcinoma por córtico coisas adrenal, a diferentes. minha tia que teve de mama. Então, vários tumores diferentes, espectros diferentes de tumores podem nos levar a essa suspeita. Um exame Perfeito. muito importante que nem sempre a gente tem acesso, mas principalmente nos grandes centros, para usar de rastreio, é a ressonância de corpo inteiro. Que aí a gente consegue avaliar todo o corpo e ver se tem algum tipo de alteração diferente que possa nos levantar a possibilidade de um tumor. Deixa eu só fazer um adendo nessa tua frase, porque o povo ama fazer exame para procurar câncer. Pessoal, ressonância de corpo inteiro é para quem tem a síndrome de Li-Fraumeni. Exatamente. Não é para todo mundo. A gente não faz exames assim. O PET-CT não serve para isso também, pessoal. Tá? Os exames têm que ser feitos com indicações. Ficar procurando a esmo só vai nos trazer mais dificuldades e mais problemas do que realmente ajudar. Isa, e quem tem Li-Fraumeni não pode fazer radioterapia, né? Super importante. A gente sabe que os mecanismos são de difícil compreensão ainda tem coisas que a gente ainda não sabe ao certo, mas é como se fosse um gatilho para outros tumores. Então, naquelas pacientes ou homens, né, que tenham a síndrome, que sejam diagnosticados com Li-Fraumeni, a gente evita todo o custo de fazer a radioterapia. E lembrando que esses pacientes com Li-Fraumeni, geralmente eles têm vários diagnósticos de câncer ao longo da vida, tá? Costumam ser tumores de menor potencial de agressividade, tumores mais indolentes, mas a gente costuma ter mais de um diagnóstico. Até recentemente a gente teve na mídia, Ju, não sei se você acompanhou, um pai que perdeu os 3 filhos com câncer, né? E ele também tem a doença, ele descobriu aí o Li-Fraumeni. Mas Eu vi. é Sim, eu vi uma história semana muito passada, minha esposa me comovente, mostrou muito, isso. assim, difícil, né? Então, a importância da gente realmente buscar o especialista para fazer aí o seu diagnóstico, né? E não deixar as coisas de lado. Isa, a gente está indo já para o nosso final da live, mas eu tenho uma pergunta que eu acho que muitas pessoas estão se fazendo em casa agora, que é a seguinte. Toda pessoa que tem câncer precisa ser avaliada pelo Olha, Ju, oncogeneticista? eu vou te dar minha opinião pessoal. Isso hoje ainda não é uma verdade, mas eu acredito que estamos rumando para isso, sim. Eu acho que no futuro nós não vamos escapar disso, até porque se a gente for olhar hoje as referências, hoje a gente ainda tem um número pequeno, que é como a gente falou ali no início da live, de 10 a 15% dos diagnósticos sendo com síndromes de predisposição hereditária a câncer, mas a gente também tem que lembrar da outra face da moeda, que é o acesso, né? A gente não tem ainda um acesso tão grande a esses exames, muito embora depois do projeto Genoma, que foram muitos bilhões aí de dólares, hoje a gente sabe que o custo ele é bem menor, mas ainda é um custo pequeno. Mas... Oi? Não, é elevado. Custa caro. É pequeno perto do que foi no passado, mas ainda é muito caro, ainda é um exame complexo para ser feito e a gente ainda não consegue disponibilizar isso a todos. Mas eu vejo que hoje ainda a gente tem que ir para aquele paciente que tenha realmente uma chance maior de ter uma síndrome germinativa, uma síndrome hereditária, que é como falou ali no início, aquela pessoa que tem um histórico grande de pessoas na família com a doença, tumores de histologias raras, tumores bilaterais, que fizeram diagnósticos em idades precoces. Então, tudo isso nos leva a pensar mais para esse público. Mas eu acredito que no futuro, acho que todo
mundo vai acabar Perfeito. entrando nessa. Em algum momento. Perfeito. Isa, quero te agradecer muito por esse bate-papo. Estamos chegando a quase 1 hora aqui. Passou voando, né? E um assunto foi puxando o outro. E tenho certeza que a gente trouxe muitas informações relevantes para as pessoas. Pessoal, quem não segue a Isa, por favor, não perca tempo. Vai lá, dá o follow nela. E a Isa tem um curso, né, Isa? Eu queria que Tenho. fale um pouquinho, fala a propaganda vou falar aí. um pouquinho, então. É um projeto super bacana, Ju, que a gente acabou desenvolvendo para as pessoas que querem saber mais sobre a sua doença, em relação à jornada do paciente oncológico e também para a rede de apoio, para aquela pessoa que está cuidando de alguém com câncer, quer saber um pouco mais, né? Quer ter mais informações de como ajudar aquela pessoa especial que está tentando lutar contra a doença. Esse projeto é super bacana, tá ali na nossa bio. É só clicar lá para saber mais. Tem receita para fazer sobre quais são as melhores formas de alimentação. Tem dica de atividade física. A gente fala de efeito colateral, direito do paciente com câncer, que muita gente não sabe, né? Então tem um monte de coisa bacana lá. Acho que está ajudando muita gente Muito legal. esse projeto nosso. Estou bem feliz. E, pessoal, para quem não sabe ainda, eu já falei bastante, né? Eu fiz os e-books do dicionário de oncologia, está disponível gratuitamente. O link está ali na bio, é só clicar e fazer o download. O pessoal do TikTok quer saber mais sobre isso? Só entrar no Instagram. Eu estou disponibilizando 3 e-books de forma gratuita, né? Onde eu faço uma tradução para o português de 250 termos médicos que são muito utilizados na oncologia. Para quem quiser entender mais... para todas as minhas pacientes também. Ai, muito bom. E além de ter o e-book, para quem quer entender um pouquinho mais como a gente utiliza essas palavras, né, no dia a dia e entender um pouco mais sobre os conceitos, tem uma aula, né, disponível. Quando tu baixa o e-book, vai direto para a página da aula, para quem quiser adquirir ela. Está ali no link da bio. É só clicar. A live vai ficar salva sim, mas vai ficar salva no YouTube, tá, pessoal? Não vai estar salva no Instagram, vou colocar lá no YouTube. Hoje à noite já vai estar à disposição de todo mundo. Mais uma vez, um beijão, Isa. Muito obrigado pela parceria. E estamos juntos para vários projetos ainda pela frente. É sempre um prazer estar aqui com você, com o teu público e reforçar o quanto eu admiro o teu trabalho. Sou uma grande fã. Eu aprendo muito aqui nesse Instagram também. Eu também. Obrigada. Dia todo. Beijo, pessoal. E no próximo encontro a gente grava um vídeo pro pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Até.